Olá, a paz do Senhor, queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Nesse momento, inicia-se mais uma escola bíblica. É muito bom aprender da palavra de Deus. Quando aprendemos da palavra de Deus, crescemos de uma maneira maravilhosa, ao ponto de produzirmos frutos. E a escola bíblica é importante porque você está sempre aprendendo com a palavra de Deus. Aqui nós temos a lição, certo? E essa lição que a gente vai ver agora é a última lição desse trimestre, a lição 13. E essa lição é o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Aqui está para que você possa tomar nota, tá bom? Então, vamos para a nossa lição e com certeza será um excelente aprendizado. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos para a nossa lição e você aproveita e se inscreve na escola bíblica. Sim, você se inscreve e aí você vai estar sempre acompanhando todas as escolas bíblicas aqui pelo canal, tá bom? E também você pode compartilhar. Você compartilha para alguém e abençoa alguém também com a escola bíblica, com a palavra de Deus. A nossa lição, como já foi dito, lição 13, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó, 28 de junho de 2026. O texto áureo: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Aí é fé, viu? Pessoa sair sem saber para onde ir, realmente tem que ter muita fé. Verdade prática: Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Aprendemos com essa tríade de patriarca e eu quero que você esteja bastante atento. Leitura bíblica em classe, Hebreus capítulo 11, versículo 8, do 1 vai para o versículo 17 e até o 21. A introdução: com esta lição, encerramos o trimestre de estudos a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, com quem teve início o povo judeu, Isaque e Jacó têm seus nomes na galeria de fé de Hebreus 11. Eles deixaram um legado inestimável para o povo judeu, para a Igreja do Senhor e para toda a humanidade em todos os tempos. Tanto o judaísmo como o cristianismo têm o exemplo de fé e obediência dos patriarcas a Deus como padrão para todos os que querem desenvolver uma fé verdadeira e viva no Senhor. Eles deixaram um legado tremendo, um legado abençoado, como você vê aí. E qual legado estamos deixando hoje? Qual legado você vai deixar? É importante que você deixe também um legado. A gente vê as histórias dos patriarcas, dos homens que deixaram o legado. Nós também podemos deixar o nosso legado. Continuando, o legado de Abraão. Qual foi o legado de Abraão? O que esse homem trouxe para nós, né? Quando a gente vê o texto, amados irmãos, de Hebreus, que Abraão saiu sem saber para onde ia. Isso é fé. Deus não deu um roteiro para Abraão. Deus não disse: Abraão, você vai aqui, chegando lá você vai encontrar seca, você vai encontrar fome, depois você vai para o Egito, chegando lá vai acontecer algumas intempéries, mas eu vou te ajudar. Não, Deus não deu nenhum roteiro. Simplesmente Abraão teve uma fé e geralmente a fé ela exige uma obediência incondicional, que foi assim que o patriarca ele seguiu aí essa direção de Deus. O alcance do legado de fé de Abraão. A herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e à Igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias da terra. Deus lhe disse: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. As famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, pois o Messias nasceria de sua semente. Na genealogia,
apresentada nos evangelhos de Mateus, diz que Jesus, o Messias, era descendente de Davi, filho de Abraão. Os que creram em Jesus como Salvador pela fé são filhos de Abraão. A gente vê que Abraão foi o pai da fé. Ele acreditou, ele confiou. Deus não disse para ele para onde ele ia, só disse: vai para a terra que eu vou te mostrar. E para complicar, entre aspas, né? Sua esposa era estéril e eles já eram velhos. Mas ele acreditou, por isso acredita também. Não precisa você ter um roteiro, basta apenas você obedecer à voz de Deus e vai dar tudo certo. Vamos para o subponto 2, a fé incondicional de Abraão. O que é a fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Abraão demonstrou ter essa fé verdadeira quando foi chamado por Deus. Ele estava em sua terra, junto de sua família, num lugar onde predominava a idolatria. Certamente, de alguma forma, teve conhecimento de Deus, o Criador. O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar e ele obedeceu ao chamado de modo incondicional. Por que de modo incondicional? Porque Abraão não colocou suas condições para Deus. Ele não disse para Deus assim: Deus, eu vou, se o Senhor estiver aqui do meu lado, se o Senhor me direcionar. Às vezes nós sempre questionamos Deus e colocamos a nossa condição. Deus, eu vou se o Senhor fizer isso. Deus, eu vou se o Senhor fizer aquilo. Ouça a voz de Deus, segue. Deus vai estar com você. Obedece aí a palavra do Senhor. O subponto 3, a resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrava em Harã, a caminho de Canaã. Ele poderia ter questionado, indagado a Deus, mas não questionou nada. Sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de fé de Abraão e confirmou suas promessas a ele e aos seus descendentes. Às vezes nós questionamos muito e não obedecemos a Deus. Botamos muita desculpa, dizemos que não temos condições, dizemos que não temos habilidade e a gente tenta se esconder. Mas quando você ouve a voz de Deus, Deus chamando você, não se preocupe, vá. Deus, ele vai estar sempre te dando a direção pela fé. A Bíblia diz: nós andamos por fé e não por vista. Vamos agora para o segundo ponto, que o segundo ponto traz agora o legado de Isaac. A gente viu aí o legado de Abraão, o primeiro que foi chamado o amigo de Deus, o primeiro que foi chamado de o pai da fé. E isso é muito importante quando a gente exerce essa fé, segue esse legado de fé. E o nome também vai ser acrescentado na galeria dos heróis da fé. O significado do nome. O nome Isaac significa riso, ou ele rir. O nascimento de Isaac trouxe um riso de alegria a seus pais e a todos que ouviram falar do seu nascimento, dando cumprimento da promessa divina em Gênesis capítulo 21, do 1 até o 7. Tal verdade nos mostra que aquele que esperam o tempo de Deus e continua crendo, apesar das circunstâncias adversas, vão também em algum momento sorrir de alegria. O nascimento de Isaac simboliza a fidelidade de Deus e a concretização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Assim, Isaac se torna um sinal de legado de alegria, da esperança produzidas pela fé. É importante, sim, esperarmos com alegria, com contentamento. É claro que o nome Isaac veio esse nome trazer o significado de riso ou sorrir, porque é claro que quando sua mãe dizia para as vizinhas que estava grávida, com certeza todo mundo ria e imaginava ela está ficando velha. Mas não, de fato, ela tinha aí a promessa e a promessa se cumpriu quando nasceu Isaac. O segundo subponto, Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus.
Isaac cresceu debaixo da promessa e aprendeu com o exemplo de seu pai a depender de Deus em todas as circunstâncias. Quando assumiu o lugar de Abraão como patriarca, edificou altares e invocou o nome do Senhor, mantendo viva a comunhão com Deus e de seus pais, ou seja, com Deus de seus pais. Mesmo em meio à escassez e à inveja dos povos vizinhos, Isaac perseverou em fé e foi abençoado em tudo o que fez. Ele não se envolveu em conflitos, mas cultivou a paz, reabrindo os poços de seu pai e confiando na provisão divina, conforme a gente vê Gênesis capítulo 26, 18 ao 22. O legado de Isaac é o de uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa e pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Observemos bem aqui. Isaac ele não procurou entrar em conflito com os filisteus. Isaac, quando ele mora em Gerar, a Bíblia diz que ele estava enfrentando uma seca grande ali em Gerar. Gerar estava uma seca grande. E então o próprio Isaac, ele semeia, e quando ele semeia mesmo naquelas condições adversas, ele colhe quase 100%. Isso traz inveja aos filisteus, que procura enterrar os poços, que procura na realidade atrapalhar o progresso. Mas uma coisa é certa, se você tem a promessa de Deus, se você obedece a Deus, se você está diante dele, seguindo a ele, pode ter certeza, nada nem ninguém pode atrapalhar. Tudo vai cooperar para o seu bem. Vamos para o próximo subponto, que é o 3. Isaac e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Interessante. Os patriarcas não tiveram o Waze, não tiveram o Google Maps, não tiveram o mapa, não tiveram bússola, simplesmente a fé. Às vezes nós queremos bem claro, Deus seja mais claro, seja mais claro. Deus, ele é claro quando você crê. Você só precisa crer, você só precisa confiar e a direção vai vir. Você não foi nunca nesse lugar, talvez ninguém nunca te contou sobre isso, mas quando você crê, você começa a ver o que disse o apóstolo Paulo, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração de homem algum, foram as que Deus preparou para os que o amam. Então Deus vai te revelar coisas grandiosas, né? Como ele falou para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você tem seguido a direção de Deus? Tem levado avante aí essa direção de fé, essa bênção de andar pela fé e viver pela fé? A palavra de Deus diz que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Agora nós vamos para o terceiro ponto, que é o legado de Jacó. Aprendemos com Abraão aquele legado de fé, de uma fé que implica uma obediência incondicional, saiu de sua terra sem saber para onde ia, e então a gente tem também o legado de Isaac, que teve aquela fé também de esperança, de alegria, de confiança, e aquele legado que traz-nos inspiração para que, mesmo em meio às adversidades, a gente possa ter confiança e esperar com alegria. Agora nós vamos para o Jacó, um homem com virtudes e erros. A Bíblia não esconde o fato de que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaque e Jacó também cometeram muitos erros, mentiram e enganaram, pois não eram perfeitos. Assim como nós, as Escrituras Sagradas nos mostram que, pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Entenda que Abraão, Isaque e Jacó, assim como suas famílias, não eram perfeitos. Quando entendemos essa verdade, paramos de exigir de nós e de nossos familiares uma perfeição impossível de alcançar. Procure sempre seu exemplo e aceite e ame sua família com todo o despreendimento, apesar das imperfeições. Um detalhe: mentiram, enganaram, pois não eram perfeitos.
Isso aqui não é base para que a gente possa levar uma vida de imperfeição, uma vida sem obediência à palavra de Deus. Não é base para que a gente possa levar uma vida sem compromisso. Não. A palavra de Deus está deixando claro que mesmo Abraão com seus defeitos, Jacó, Isaac com suas falhas, mesmo assim, mesmo assim, eles conseguiram alcançar a promessa. Mas por quê? Por que isto? Porque eram seres humanos falhos e frágeis. O que a gente entende? Mesmo que você venha a falhar, a não ser aquilo que você pensa ou deseja ser, continua. Para de ficar se condenando, para de ficar se lamentando, para de ficar chorando leite derramado e continua, segue avante, levanta tua cabeça e vai. Vamos para a continuidade do ponto, aqui do primeiro ponto, né? A gente está na continuidade. Aprendemos com os patriarcas que a vida familiar saudável é resultado do temor ao Senhor e a submissão aos seus mandamentos. Jacó, depois de transformado, foi temente ao Senhor. E sabemos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar Deus, é colocar Deus no lugar que é dele, certo? E quando se teme a Deus, aí a palavra de Deus fala que é o princípio da sabedoria. A pessoa passa aí a ter a direção quando ela tem o temor de Deus. Mas quando perde o temor de Deus, a pessoa não tem direção nenhuma. O subponto 2 do ponto 3. O arrependimento muda destinos. A gente viu o caso de vários homens na Bíblia, né, que tinham seus destinos, entre aspas, assim, traçado. Entre aspas, não. Tinham seus destinos traçados. A gente lembra do profeta, aliás, do rei Ezequias, que o Senhor disse para ele que ele ia morrer, e então ele chorou, orou, e então Deus mudou o destino dele, e ali ele teve mais 15 anos de vida. Acabe também foi assim, Manassés também foi assim, o rei Manassés. E agora a gente vê o caso de Jacó, né? Jacó se arrependeu e tudo mudou na vida dele. Sabe o que significa isto? Quando a pessoa se ajusta com Deus, se alinha com Deus, tudo vai ficar alinhado, tudo vai ficar ajustado. Se você se ajusta com Deus, tudo vai ficar alinhado. Agora, se não se ajusta com Deus, não consegue, não vai dar certo. Então a gente vê algo interessante na vida de Jacó. Jacó se alinhou com Deus no val de Jaboque, depois se ajustou com seu irmão. Um detalhe: não diga que você está alinhado com Deus se você tem pendência com seu irmão. Está faltando alguma coisa. Porque a Bíblia diz: se a gente não ama, a gente ama a Deus que nunca viu, como é que a gente pode amar o nosso. Desculpa, se a gente não ama o próximo que está vendo, como a gente pode amar a Deus que nunca viu? O detalhe: se alinha com Deus, organiza com o seu próximo, reconcilia-te com o teu próximo, com o teu irmão, e aí você vai ver a prosperidade de Deus. Continuando a lição, Jacó teve um encontro com Deus em Betel, quando fugia da casa dos seus pais. Ali foi o primeiro encontro, né? Que ali ele chamou aquele lugar de a casa de Deus. E em Peniel, quando regressava, Peniel, face de Deus. Embora imperfeito, sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra suas promessas. O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó não apenas como provedor de recursos, mas também como seu protetor. A gente vê também isso na vida do rei Davi. Continuando aqui, amados irmãos, eu quero que você entenda: a casa de Deus, Betel, e a face de Deus, Peniel, deve fazer parte na sua vida. Muitas pessoas já não têm mais aquele vínculo com o Betel, com a casa de Deus, com o templo. Imagina que não há necessidade. É necessário sim. Você tem que honrar a casa de Deus. E você tem que não ir para a casa de Deus buscar as coisas que Deus dá, mas buscar Peniel, buscar a face de Deus. Vamos continuar para o próximo. A bênção, subponto 3, a bênção ofuscando a tragédia. Que maravilha, glória a Deus.
Aleluia! Deus prometeu abençoar Abraão e sua descendência, e ele o fez. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor, e toda restauração tem propósitos específicos: revelar a presença de Deus, sua bondade e misericórdia. Deus desejava o bem dos patriarcas, embora, como nós, eles fossem perfeitos. Jacó mentiu, enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaac. Esaú também errou, pois sendo o primogênito, trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas, conforme a gente vê em Gênesis capítulo 25, 32 até o 34. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento de Deus para que não tomasse filhas dos povos estranhos como esposa, nem para si, nem para seus filhos, e casou-se com duas mulheres hititas. A gente vê aqui, ele era meio rebelde, viu? Esaú era rebelde, desobedeceu mesmo, seguiu o coração dele, mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Ainda sobre Esaú, quando tinha 40 anos, ele casou-se com mulheres de Canaã, o que não tinha aprovação de Deus. Porém, vimos na vida de Jacó que o Senhor permitiu a adversidade como uma maneira de ensinar e instruir. A gente pode tomar nota em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 3. Assim também Deus deseja o nosso bem, ainda que experimentemos adversidades, para que sejamos ensinados e instruídos por ele. Jacó nos deixa um legado de aprendizado nas adversidades e bênção na caminhada com Deus. Se você caminha com Deus, busca a face de Deus, quer melhorar, porque às vezes existem pessoas que elas não querem melhorar, elas não querem mudança, elas simplesmente não querem. Mas quando a pessoa quer mudança, quando a pessoa se interessa pela mudança, Deus vai estar cooperando aí, Deus vai estar ajudando e a pessoa vai conseguir superar seus erros, seus traumas, seus fracassos e ser uma pessoa vitoriosa. E chegou o momento da conclusão. Vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, o Senhor mudou o seu nome, denominando-o Israel, ou aquele que luta com Deus. O seu nome foi dado ao Estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Que maravilha! Esses homens deixaram legados para nós, eles contribuíram bastante para nosso aprendizado de fé. Com certeza a Bíblia é cheia de instrução, os patriarcas estão ali, os heróis da fé, os homens, os personagens que o Senhor tem levantado. Então, que você continue aí buscando viver uma vida de fé, aprendendo com o Senhor e com a sua palavra. E Deus vai te ajudar sempre. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus possa cada vez mais encher a tua vida de bênçãos, pois Ele é fiel. E continua lendo a escola bíblica também, estudando a palavra, procura tem um despertamento aí para você buscar também na palavra mais e mais. E que Deus te abençoe, se inscreve no canal para que você possa estar aí, vamos dizer assim, inscrito na escola bíblica, e aí você vai sempre acompanhar as escolas bíblicas toda a semana, uma palavra de Deus para o teu coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as doces consolações do Divino Espírito Santo, seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.